Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e sem mais demoras, vamos a isso. Olá, bem-vindos, obrigado por estarem aqui mais uma semana, sou muito grato por vocês voltarem todas as semanas aqui ao Incompletamente. É graças a vocês que o Incompletamente é o segundo podcast mais ouvido em Portugal na categoria de saúde e principalmente de saúde mental. Estas infos são do Apple Podcasts, portanto é mesmo muito, muito incrível. Eu sou-vos muito grato por vocês voltarem cá todas as semanas, por estarem a dar um bom feedback aos conteúdos. E por causa disso tem algumas novidades. O Incompletamente já está disponível também no Instagram. Há uma página de Instagram, há uma página de Facebook e de TikTok. As três páginas têm o mesmo arroba, o mesmo username, que é Incompletamente Podcast. Portanto, no Instagram é o arroba Incompletamente Podcast, Facebook, facebook.com/Incompletamente Podcast, e no TikTok é também o arroba Incompletamente Podcast. Portanto, vão lá, sigam o Incompletamente. O objetivo é serem sítios de proteção nas redes sociais. Quando eu digo isto, digo no sentido em que nós às vezes somos sempre bombardeados constantemente por coisas novas nas redes sociais e, por norma, são sempre coisas que podem mexer com a nossa ansiedade, com o nosso stress, ou então são notícias novas e muitas vezes são desgraças ou coisas polémicas, porque é sempre o que vai ter, hoje, gerar mais partilhas e mais visibilidade. Portanto, o objetivo do Incompletamente estar nestas redes é criar um espaço seguro, esta proteção de todos este stress e ansiedade, em que temos conteúdo de saúde mental, temos alguns vídeos que são só vídeos que podem ser mais emocionantes ou inspiradores ou só engraçados para vocês terem um bom dia ou dar-vos essa energia positiva durante o dia. E, portanto, obrigado a quem já seguiu, obrigado a quem vai seguir, obrigado a quem nos acompanha nessas redes sociais. E, portanto, vamos a isso. Hoje, o episódio de hoje é sobre journaling, como vocês já viram no título, a importância de termos um diário e como é que nós podemos começar. Portanto, o episódio de hoje é para vos explicar o que é isto do journaling, que em português é então chamado de um diário, e vou-vos dar também alguns exercícios, algumas formas de vocês poderem começar a ter o vosso journal, fazerem journaling, terem o vosso diário. Portanto, o objetivo do journaling, o que é isto do journaling? É termos uma escrita atenta e reflexiva, ou seja, consiste em nós diariamente escrevermos sobre acontecimentos, vivências e emoções do nosso dia-a-dia. Não é como a maior parte das pessoas pensa, que é nós escrevermos sobre o nosso dia, não é? Do género, querido diário, hoje eu fiz isto e fiz aquilo. Vai ser um pouco isso, mas não é essa romantização da ideia do diário. O objetivo do journaling não é isso. É sim nós usarmos a escrita para nos ajudar a desenvolver o nosso caminho pessoal, profissional, desenvolver este caminho e este processo tão complicado que é o nós estarmos vivos. Porque neste mundo cada vez mais imediato, o stress, a ansiedade, as inseguranças são assuntos do momento e a nossa saúde mental é mesmo muito importante. É muito importante nós estarmos sempre a trabalhar na nossa saúde mental, como eu refiro aqui muitas vezes, e portanto não só é uma das coisas que devemos estar sempre a procurar manter, como deve ser uma das nossas maiores preocupações. O journaling é então esta técnica, esta ferramenta que está a atrair cada vez mais fãs e para mim o journaling é a minha atividade favorita, foi a minha descoberta favorita e sem dúvida que fez uma grande, grande diferença na minha vida. Eu acho que de todas as técnicas que eu descobri neste trabalho de saúde mental e de procurar esta ajuda na saúde mental, o journaling deve ser não só a mais eficaz, como uma das mais importantes. Mas o journaling não é uma coisa de agora, é uma coisa que existe se calhar já desde sempre, porque é uma técnica que já foi utilizada por grandes génios da nossa história, figuras emblemáticas e muito importantes, porque é uma atividade que nos ajuda a parar para pensar nos dias agitados, é uma coisa que nós não fazemos automaticamente. O ato de escrever ajuda-nos a focar no que pretendemos, dá-nos novas perspectivas e ajuda-nos a criar e encontrar novas soluções. Acho que a melhor frase que podemos usar para reter isto é que é algo que nos ajuda a sair do loop das nossas vidas e é algo que é muito difícil nós fazermos. Estamos sempre habituados a andar em piloto automático, levamos a nossa vida em piloto automático e nem nos apercebemos das coisas que fazemos que estão a fazer-nos mal. Portanto, não havendo uma grande adaptação na língua portuguesa para o ato que é o journaling,
Vamos então chamar-lhe de termos um diário. A partir de agora eu vou dizer que o journaling é então o diário. E a verdade é que esta palavra, o diário, tem alguma conotação negativa. Ou infelizmente para algumas pessoas pode ter esta conotação negativa. Porquê? Porque as pessoas associam muitas vezes isto, termos um diário, a algo muito infantil ou algo muito fantasioso. Ou então mesmo, até em alguns homens, há uma resistência em dizerem que têm um diário ou que querem usar um diário, porque há esta associação que o diário pode ser algo feminino ou pode ser algo que é para uma mulher. E como nós sabemos, existe muito esta distinção do que é homem e mulher e que há coisas que são para um sexo e coisas que são para um outro, mas isto não é o assunto deste podcast, portanto acho que vocês perceberam a minha ideia. Eu já vos tinha dito que ia fazer um episódio a falar sobre isto do journaling, o termos um diário, porque eu acho mesmo que termos um diário devia ser quase obrigatório, porque traz-nos imensos benefícios, como por exemplo, termos um diário dá-nos uma maior clareza e foco da mente. Uma vez que o ato de termos um diário é algo que nos obriga a debruçar sobre os assuntos que estão a ocupar a nossa cabeça no nosso dia, é uma maneira de nós podermos dar uma nova perspectiva a esses assuntos e também dar-lhes um final. Porque é muito diferente nós passarmos o nosso dia com 1001 pensamentos e acharmos que estamos a pensar nas coisas, que estamos a resolver as coisas na nossa cabeça, mas o ato de estarmos em constante loop, nesta constante espiral de pensamentos, e o ato de realmente as escrevermos, passarmos para o papel e termos esta análise quase de terceira pessoa daquilo que se passa na nossa vida, é uma coisa mesmo muito poderosa. Aliás, há uma conexão direta entre o ato de estarmos a escrever, não é? A mão a escrever e a mente. Porque a escrita à mão ajuda a estimular partes muito específicas do nosso cérebro. E eu sei que hoje em dia já não estamos muito habituados a escrever à mão, estamos sempre ou no telemóvel ou no computador, mas acreditem que escrever à mão, principalmente no journaling, é muito importante. Aliás, é fundamental. É muito diferente nós termos um journaling no computador ou no telemóvel do que termos mesmo um caderno físico em que podemos escrever à mão. Não só a escrita à mão tem esta capacidade de libertar a nossa mente, como, ao termos uma caneta, podemos fazer esquemas, podemos desenhar, podemos fazer mais do que simplesmente estar só a escrever. Ter um diário também aumenta a nossa autoestima. Escrever sobre nós e sobre aquilo que nós vivemos e experienciamos vai nos ajudar a identificar os nossos pontos fortes e isto vai nos trazer uma autoconfiança e um autoconhecimento que é incrível. Ter um diário também estimula a nossa criatividade. Isto acontece sobretudo porque mais ninguém, para além de nós mesmos, é que vamos poder ler o nosso diário. E como só nós é que vamos ler aquilo que escrevemos, a nossa mente pode se libertar e não está constrangida com o que é que os terceiros podem pensar, o que é que as outras pessoas vão pensar daquilo que está a escrever, porque é uma coisa só nossa e podemos dar asas à imaginação. Podemos escrever coisas e podemos tentar explorar as situações da nossa vida como se calhar muitas vezes não conseguíamos fazer se estivéssemos a escrever para outras pessoas ou se estivéssemos até a dizer em voz alta para outras pessoas, porque estamos sempre com aquele receio do que é que as pessoas podem pensar. Ter um diário também exercita a memória. Isto, claro, porque como um diário é um exercício de retrospecção, vai manter a nossa memória ativa. Ter um diário organiza a nossa mente, porque neste simples ato de nós pararmos, pensarmos e escrevermos, estamos a organizar os nossos pensamentos, logo estamos a organizar a nossa mente, para além de que o estarmos a escrever sobre o nosso dia vai ser também um exercício meditativo. Ter um diário também nos vai ajudar no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. É no nosso diário que nós vamos aprender e saber libertar as nossas emoções. E neste ato nós conseguirmos analisar as situações da nossa vida, se nós realmente fizermos o trabalho para querermos crescer com as nossas experiências, com as situações do dia-a-dia e com as nossas reações, a nossa vida a partir daqui vai se tornar menos impulsiva e vamos ser sempre mais analíticos, vamos analisar mais aquilo que se passa à nossa volta. E por último, claro que ter um diário vai ajudar a reduzir o nosso stress e a nossa ansiedade. E porquê? Porque quando estamos a escrever no diário, isto é uma técnica que exige foco e concentração, a escrita, certo? Vai ter os benefícios meditativos para manter a nossa mente ocupada e distante das distrações e responsabilidades do nosso dia-a-dia, das preocupações do nosso dia-a-dia. Não só isso, mas também pelo simples facto de estarmos a analisar as nossas experiências e as nossas emoções, vamos conseguir, como eu estava a falar há bocado, fecharmos algumas dessas situações que nos atormentam. E então esses pensamentos não vão andar mais aqui às voltas e em espiral na nossa cabeça e a atormentar-nos durante o dia. E se estas vantagens todas não chegarem para te convencer, ainda por cima ter um diário é super fácil. Para tu começar o teu diário, tu só precisas ter um caderno e uma caneta. Mas com isto pode surgir aquela preocupação de mas então agora tenho que arranjar tempo todos os dias para escrever num diário. É que eu já nem tenho tempo para fazer tudo aquilo que preciso nos meus dias. Eu precisava de ter mais do que 24 horas no meu dia. E tu ainda queres que eu vá escrever num diário?
A verdade é que tu não precisas de escrever todos os dias, mas se o conseguires fazer, vais ver muito mais diferenças e realmente é muito importante que o faças todos os dias. Fazeres isto todos os dias devia ser a tua decisão porque te vai ajudar a manter a rotina de escrita. E a verdade é que tu vais acabar por ver que todos os dias vais ter algo que precisas de refletir, que precisas de escrever e com esta escrita e com esta reflexão vais aprender. E mais importante que isto é que o diário é algo que tu podes fazer em tempos de espera. Se estiveres na fila de alguma coisa e estás à espera, ou se estiveres numa pausa de almoço, nas viagens de transportes, ou até mesmo na casa de banho, por exemplo. Eu não julgo, atenção, pode ser. E para além disto tudo, eu quero então sugerir-te alguns exercícios, algumas ideias que podes levar daqui para tu começares esta tua jornada em teres um diário, em escreveres num diário. Atenção que o diário é algo pessoal, portanto, tu não precisas de seguir todos os exercícios que eu vou falar aqui. São algumas dicas, algo que tu podes usar para te inspirares. O importante é tu usares aquilo que realmente faz sentido para ti, para a tua vida e que te vai ajudar. No entanto, se quiseres seguir este episódio e os exercícios que eu te vou dar, nota também que não precisas de fazer todos os exercícios que eu vou dizer aqui todos os dias. Tens que descobrir o teu ritmo, o que é que faz sentido para ti, porque o importante no diário é, como eu disse, sairmos do loop do piloto automático. Se quiseres fazer todos os exercícios todos os dias, podes fazer, nunca te vai fazer mal, mas alguns vais ver que vão ter uma influência maior em ti, no teu dia-a-dia, do que outros. Portanto, experimenta e descobre quais são aqueles que te ajudam mais, que fazem sentido e que podes realmente implementar no tempo que tens todos os dias para pegares no teu diário e escreveres. Dito isto, vamos então aos exercícios que eu mais gosto de fazer no meu diário. O primeiro exercício são as afirmações positivas. E em que é que isto consiste? As afirmações positivas consistem em nós escrevermos afirmações positivas que reforcem o nosso presente ou aquilo que nós pretendemos ser. Que pretendemos ser, ter ou alcançar num futuro próximo. Atenção, reforçar o nosso presente ou um futuro próximo. Por exemplo, se pegarmos neste mote no eu sou, o objetivo é escrevermos várias vezes, por exemplo, 50 vezes, 50 afirmações positivas começadas por eu sou, referentes ao meu presente ou àquilo que eu pretendo ser. E porquê é que eu estou a frisar tanto esta ideia do que é que eu pretendo ser? Porquê é que é tão importante nós escrevermos sobre aquilo que nós pretendemos ser? Porque a nossa mente, literalmente, vai se tornar aquilo que ela repetir. Vou repetir. A nossa mente vai se tornar aquilo que ela repetir. Nós escrevermos várias vezes aquilo que nós somos e que pretendemos ser é algo muito importante e muito poderoso para nós nos lembrarmos diariamente, relembrarmos diariamente dos nossos valores, dos nossos objetivos e daquilo que nós precisamos para nós na nossa vida. Vamos supor que uma das afirmações era eu sou paciente. Eu não sou paciente, eu precisava de paciência, então vou escrever eu sou paciente. O facto de eu diariamente me relembrar que eu sou paciente vai me ajudar a ativar este pensamento em várias situações do meu dia-a-dia até realmente se tornar uma realidade. Eu sou paciente. Quando nós nos estamos a relembrar constantemente, diariamente, aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós pretendemos ser, vamos estar sempre à procura de várias maneiras no nosso dia-a-dia, em várias situações, de encontrarmos maneiras de o sermos realmente, de irmos ao encontro dessa nossa ambição. Lembrem-se, a nossa mente é aquilo que ela repete. Portanto, se eu repetir que eu sou paciente quando o que eu mais preciso é paciência em várias situações do meu dia-a-dia, eu vou acabar por me tornar essa pessoa paciente. O segundo exercício é a organização do meu tempo. Muitas vezes é muito fácil nós nos esquecermos e perdermos nas coisas, nas imensas coisas que nós temos no nosso dia-a-dia, e por isso o diário vai ser também um sítio onde nós podemos organizar o nosso dia, a nossa semana, termos sempre controlado aquilo que nós precisamos de fazer, quando é que nós temos que fazer. E para nos ajudar também a manter-nos motivados, devemos definir um objetivo. O nosso objetivo. O maior e principal objetivo da nossa vida neste momento. Quando esse objetivo está definido, nós vamos então determinar qual é que é o passo final para esse objetivo. E a partir daí vamos andar para trás. Vamos dizer qual é que é o passo antes desse passo final, antes desse, por aí fora, até chegarmos ao nosso primeiro passo para esse grande objetivo. Vou-vos então dar um exemplo pessoal. Por exemplo, o meu objetivo definido na música neste momento é eu quero ter uma música a passar numa rádio major, numa rádio grande cá em Portugal. Se o meu objetivo é eu quero ter uma música a passar na rádio, o meu objetivo final é ter realmente a música aceite na rádio para ela passar. Mas se eu vier por aqui fora, o meu primeiro objetivo vai ser o quê? Tenho que ter uma música feita. Este é o primeiro passo, eu não posso ter uma música a tocar na rádio sem ter uma música feita. Portanto,
Este é o meu primeiro objetivo. É a primeira coisa que eu tenho que alcançar para depois seguir todos os passos, todas as outras coisas que eu tenho que alcançar para chegar ao meu objetivo final. E quando nós vamos dividir este nosso grande objetivo, aquele sonho que às vezes pode parecer inalcançável, por vários objetivos mais pequenos, vai se tornar mais fácil e mais motivador nós continuarmos o nosso caminho. Para além disso, é também muito importante nós darmos um prazo ao nosso objetivo. Por exemplo, este meu objetivo, eu dei-lhe o prazo que vai ser até ao final deste ano, do ano de 2022. E tu aqui tens que ver, o meu objetivo tem um prazo com menos de 6 meses, porque se não tiver, se o meu objetivo for a longo prazo, a mais de 6 meses, eu não me vou conseguir concentrar neste objetivo. Por isso é que é tão importante nós pensarmos na importância de ter estes passos pequenos. São passos que nós podemos fazer num curto espaço de tempo e que nos vai ajudar a alcançar estes nossos objetivos. Neste exercício de organização de tempo, para nós combatermos a sensação de que temos muita coisa para fazer e não sabemos por onde é que nos devemos virar primeiro, o que é que nós devemos fazer primeiro, vamos também fazer uma lista daquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, eu hoje tenho que ir ao supermercado, tenho que arrumar a casa, tenho que escrever um pouco do meu livro, vocês estão a perceber, definem esses vossos objetivos. E depois disso, vamos organizar então a nossa lista de tarefas conforme a importância daquilo que nós temos que fazer. Ou seja, a tarefa mais importante vamos atribuir a letra A, a segunda mais importante a B, a terceira C, por aí fora. E a regra aqui é que nós não podemos passar para a próxima tarefa sem termos a tarefa anterior concluída. Por exemplo, se eu estou a fazer a tarefa A, porque é mais importante, eu só posso passar para a tarefa B quando acabar a tarefa A. Isto vai nos ajudar a não termos já 1001 coisas ao mesmo tempo a acontecer, porque depois perdemos, acabamos por não fazer nada ao mesmo tempo. É aquilo que eu já falei também num outro episódio, o single tasking, que é tão importante. Claro que o que pode acontecer aqui é, por exemplo, imaginem que a vossa tarefa A é eu tenho que fazer um almoço, que é um assado qualquer no forno que vai demorar 1 hora no forno. Vocês não vão ficar 1 hora sentados à frente do forno até que o assado acabe, certo? Portanto, vocês podem usar esse tempo em que aquela tarefa está a fazer-se sozinha para começar, por exemplo, a tarefa B. E até pode ser que já despassem essa tarefa B, mas assim que a tarefa A precisar de vocês outra vez, vocês têm que lá voltar e só quando terminarem completamente é que podem passar. Mas acho que vocês perceberam esta ideia. Ainda neste exercício dos objetivos e de definirmos e controlarmos o nosso tempo, pode acontecer também que muitas vezes damos por nós a termos constantes interrupções no nosso trabalho ou constantes distrações que nós próprios nos causamos no nosso trabalho. Por exemplo, alguém que nos está a ligar constantemente e nós estamos constantemente também a atender, nós distrairmos a olhar para a janela e a pensarmos em imensas coisas só para não estarmos a trabalhar, a televisão que está ao lado da nossa secretária e que nós ou ligamos ou deixamos ligada mas sem som e depois nos estamos a distrair com a imagem, ou o sofá que está mesmo ao lado e está tão apetecível eu quero ir lá deitar-me. E portanto, para nós combatermos isto, vamos então fazer uma lista de todas aquelas interrupções, todas as distrações que nos estão a impedir de continuarmos o nosso trabalho. Não só isso, mas vamos também identificar quando é que essas interrupções acontecem. Depois disso, vamos identificar então uma estratégia para cada uma destas distrações, para cada uma destas interrupções, para podermos então tentar acabar com elas, ou então diminuí-las. Por exemplo, a minha distração seria alguém que me estava a ligar constantemente durante o dia e estava sempre a interromper o meu trabalho. Eu aqui posso definir várias estratégias. Eu posso escolher colocar o telemóvel em modo avião, eu posso avisar a pessoa que não poderei atender durante as próximas horas, ou posso simplesmente deixar o meu telemóvel noutra sala. Como estão a ver, para um problema ou para uma distração já encontramos 3 soluções, há mais 500, vocês têm que encontrar a vossa melhor solução e definirem então no vosso diário qual é que é para poderem acabar ou diminuir estas interrupções e terem um horário de trabalho muito mais fluido e muito mais produtivo. O exercício número 3 é desligar o piloto automático. E isto consiste em nós pensarmos no nosso dia, mas pensarmos a sério. É aqui que nós vamos parar com aqueles pensamentos e inseguranças e medos que andam constantemente na nossa cabeça, que nós achamos que estamos a pensar, estamos a resolver, e eles continuam sempre lá. Portanto, é aqui que nós vamos pôr isto de uma vez por todas, vamos fechar com isto de uma vez por todas e vamos seguir em frente para podermos ter um dia mais feliz, com menos stress e mais produtivo. E com isto podemos começar a fazer uma lista das coisas mais importantes do nosso dia, as coisas que aconteceram que foram mais impactantes, aquelas que não nos saem da cabeça. E vamos depois responder às seguintes perguntas. Quais foram as emoções que eu senti? Isto é importante porque nós muitas vezes estamos a passar pelas situações, a vivê-las e nem sequer paramos para pensar no que é aquilo que nós estamos a sentir, na verdade. Não analisamos sequer as situações. O que é que eu mudaria nesta situação? O que é que eu fiz bem nesta situação e que eu gostava de continuar a fazer?
Nós pensarmos nestas perguntas e escrevermos sobre elas é super poderoso, porque vamos poder manter as nossas boas ações e vamos conseguir criar planos para mudar aquelas que nós queremos mudar. Nessas situações em que nós gostávamos de mudar, em que gostávamos que tivessem sido diferentes ou gostávamos que nós tivéssemos sido pessoas diferentes, podemos e devemos escrever e visualizar, atenção, escrever e visualizarmos como é que nós gostávamos de ter sido realmente nessas situações. Como é que nós gostávamos de ter reagido. Mais uma vez aquela ideia de que o que a mente repete vai ser o que a mente se torna. Ainda ao analisarmos todas estas situações, tentar analisar quais foram os pensamentos automáticos que surgiram na nossa cabeça perante as situações negativas. Qual foi a intensidade da emoção que surgiu ou das emoções que surgiram? Analisar e identificar os comportamentos que nós tivemos perante essas situações negativas, perante essas emoções negativas. Escrevermos sobre tudo isto, estamos a obrigar-nos a pôr-nos na terceira pessoa, a quase a ver a nossa situação de cima. Porque o ponto que eu quero chegar é isto. Quando nós estamos só a pensar e a pensar numa situação, nós estamos ali em loop, estamos a reviver uma memória que não é exatamente aquilo que aconteceu, é a nossa percepção daquilo que aconteceu. Quando nós escrevemos e analisamos realmente aquilo que nós passamos, quando nós conseguimos ter outra perspectiva daquela situação que nos está a atormentar, nós se calhar vamos ver coisas que nós nunca tínhamos percebido só neste loop, só nesta espiral de pensamentos. Quando nós achamos que realmente já pensamos, já ponderamos sobre uma situação, neste ato de a escrevermos e até às vezes depois de estar escrito, lermos em voz alta aquilo que escrevemos, vamos se calhar encontrar coisas que nós nunca conseguiríamos encontrar só em estarmos em loop de pensamentos. E isto, atenção, é mesmo verdade. Quando vocês experimentarem, quando virem que vai acontecer, vai mudar a vossa vida. O quarto exercício eu chamo de reflexões. O objetivo é então abrirmos uma página em branco e escolhermos um tema. Pode ser qualquer coisa que tu queiras refletir e chegar a novas perspectivas. Podemos também, por exemplo, começar por escrever sobre situações que nos estão a incomodar e tentar encontrar novas soluções para isso. E ao tentarmos encontrar essas novas soluções, na verdade está a ser um grande brainstorming individual e também um passo muito grande, que a maior parte das pessoas não consegue fazer, de tentar sair deste loop de pensamentos negativos. Vou-te deixar aqui alguns exemplos de temas que tu podes usar e que te podem até inspirar a encontrar outros temas que tu queiras refletir, que queiras escrever. Por exemplo, tentar responder a estas perguntas. O que é que me acalma? Quais são as coisas que eu gostava de dizer não? Quais são as coisas que eu gostava de dizer sim? O que é que eu gostava de dizer ao meu eu mais novo? O que é que eu preciso de ouvir hoje? O que é que me surpreende mais na vida? O que é que eu posso fazer hoje que não podia no ano passado? Quais são os meus pontos fortes? Quem é que me tem ajudado ou ensinado na vida? Como é que eu me posso desafiar? O que é que eu gostaria de aprender? Onde é que eu me sinto seguro? Como é que eu posso ajudar ou inspirar os outros? Que hábito é que eu gostaria de trazer para a minha vida? E como é que eu posso ser mais generoso comigo? Isto são tudo ideias de temas que tu podes usar, que podes te desafiar a refletir e a encontrar até novas perspectivas ou pontos de vista que nem tu às vezes podias saber que tinhas dentro de ti. O quinto exercício é o das técnicas de reestruturação cognitiva. As técnicas de reestruturação cognitivas vão ser também muito poderosas em acabar com o nosso stress e com a nossa ansiedade. Porque muitas vezes nós entramos em espirais de pensamentos negativos por causa de coisas que não aconteceram e que muito provavelmente não vão sequer acontecer. Primeiro, nós temos que identificar então qual é esse pensamento negativo. Qual é a situação que nos está a causar mal-estar? Qual é a situação que nos está a gerar stress? Qual é a situação que nos está a gerar ansiedade? E depois vamos então pôr esse pensamento negativo à prova usando as técnicas de reestruturação cognitiva. Existem algumas técnicas que eu costumo usar, como o pensamento socrático, a pior situação possível, o tribunal, e nós até podemos explorar as três mais tarde, mas eu hoje vou-vos deixar o questionamento socrático. Este exercício consiste então em nós pegarmos neste pensamento negativo e pormos este pensamento à prova com as seguintes perguntas. Este meu pensamento é realista? Estou a basear este pensamento em factos ou em sentimentos? Qual é que é a evidência para este pensamento? Poderei eu estar a interpretar incorretamente esta situação? Estarei eu a ver esta situação numa dualidade quando ela é mais complexa do que isso? E estes pensamentos vão nos ajudar a ter outras visões perante estas situações negativas e a chegarmos a novas conclusões. A chegarmos a novos pensamentos que de outra forma, que no loop e espiral automático, nós não conseguiríamos ter. O sexto exercício é o exercício da inteligência emocional.
Para mim, uma das coisas mais importantes é a maneira como nós enfrentamos as situações do nosso dia-a-dia. A maneira como nós crescemos com elas e como percebemos que certas desculpas que nós usamos no nosso dia-a-dia são, na verdade, apenas isso. Desculpas. Desculpas que estão a esconder emoções ou razões maiores do que a própria desculpa. Portanto, neste exercício da inteligência emocional, nós vamos analisar essas emoções. O objetivo é pensarmos nos gatilhos emocionais que aconteceram no nosso dia. Portanto, em certa situação, que emoção é que foi provocada? Qual é que foi o motivo para essa emoção ser provocada? E quando nós entrarmos nesta análise, vamos perceber que há coisas no nosso dia-a-dia, algumas até sistemáticas, que nos estão a ativar certas emoções e a ter determinadas reações. Seja no trânsito, seja na nossa relação com os outros, todos estes gatilhos vão ter, na verdade, uma razão muito mais profunda, que muitas vezes nós não nos apercebemos, nem sequer investimos o tempo necessário para analisarmos qual é a emoção que está lá presente e porquê. Por exemplo, eu falei do estarmos no trânsito porque é uma situação que provoca vários gatilhos a muita gente. Por exemplo, estarmos no trânsito, alguém se meter à nossa frente e então vamos ficar super chateados e agora eu vou ter que buzinar para lhe provar que ele estava errado e vou ter que mostrar a minha raiva e a minha frustração com o que aconteceu. E na verdade, esse gatilho emocional não é por causa da pessoa se ter posto à tua frente, é por causa de um certo valor que está aí escondido, alguma dor passada que está aí escondida, que te está a ativar essa situação e te está a levar para uma certa emoção. Portanto, não tendo tu esse trabalho de psicologia ou de realmente conseguires identificar o que é que são esses traumas ou essas dores e realmente resolvê-las com um profissional, uma maneira mais fácil é nós conseguirmos realmente definir planos de contenção para esses gatilhos emocionais. Percebermos o que é que nós precisamos ou o que é que nós podemos adotar para responder a esses gatilhos de uma forma mais favorável. Tentar perceber o que é que nós podemos fazer para evitar que esse gatilho dispare ou para tentarmos reduzir a carga emocional que vai ter em nós. O sétimo exercício é o exercício da gratidão. Porque muitas vezes nós passamos os nossos dias constantemente em piloto automático que não paramos para pensarmos e nos lembrarmos das coisas boas e incríveis que nós temos na nossa vida. Sermos agradecidos é um passo muito importante para termos uma vida mais feliz e nos sentirmos mais realizados. Neste exercício da gratidão vamos escrever sobre aquilo que nós mais nos sentimos agradecidos no nosso dia. Podemos fazer uma lista e incluir mesmo até os detalhes mais pequenos que contribuíram para nós experienciarmos uma emoção positiva. Podemos também fazer uma lista das coisas boas que temos e que somos tão gratos por ter. Fazer também uma lista das pessoas que nós conhecemos e somos super gratos de conhecer. Fazer uma lista de coisas que nós fizemos ou que nós fazemos e somos gratos por poder fazer. Ou então, e isto também é super poderoso, fazer uma lista de coisas que fizeram por nós. E vamos acabar por perceber que mesmo em dias super maus vamos ter 1001 motivos para sermos gratos e sermos realmente agradecidos pela vida que temos. O oitavo exercício é tirar notas. Para além de ser muito importante escrevermos, é também muito importante nós lermos. É importante escolhermos bons livros que nos ajudem na nossa caminhada de crescimento. Sempre que estiveres a ler, vai apontando no teu diário frases importantes e marcantes para ti. Não só te vais lembrar delas mais facilmente, como as estás a introduzir com mais eficácia na tua mente, porque as estás a ler e estás a escrever. Portanto, escreve, anota tudo aquilo que tem um impacto positivo em ti. O nono exercício tem o nome de mantras. E os mantras são armas poderosas e preciosas no nosso dia-a-dia. Com os mantras nós vamos libertar a nossa mente com afirmações escritas e faladas. E eu vou voltar a frisar, o que nós dizemos a nós mesmos é muito importante e vai se manifestar na nossa vida. Portanto, neste exercício, faz no teu diário uma lista dos teus mantras. Mantras estes que tu possas repetir diariamente, tanto na escrita como na fala. Vou-vos dar alguns exemplos de mantras que eu uso. Um deles é: estou inspirado, disciplinado e cheio de energia. Outro é: sou forte, capaz e sereno. Outro é: sou mais do que pareço ser e tenho em mim toda a força do mundo. E outro, por exemplo, que eu acho que vocês também deviam usar e que eu comecei a usar recentemente e que me tem feito muito bem, que é: eu amo-me e aprovo-me. O décimo e último exercício, mas não menos importante, é o código de conduta diário. Eu aprendi este código de conduta diária com o Robin Sharma, é um autor, escritor, e acreditem que é algo muito poderoso no nosso dia-a-dia. Basicamente, um código de conduta diário é uma lista de leis pelas quais nós queremos reger o nosso dia-a-dia, pelas quais nós queremos que a nossa vida aconteça. São todos os valores e ideias que não queres esquecer para o teu crescimento diário. E isto pode funcionar da seguinte maneira: ou tu escreves uma vez e alteras sempre que os teus valores ou os teus objetivos mudarem, e vais repetindo todos os dias, ou então tu escreves e repetes todos os dias. Por exemplo, o que eu faço é,
Sempre que eu começo um novo diário, eu escrevo o meu código de conduta diário no início do meu diário, e todos os dias ao acordar eu abro e leio em voz alta o meu código de conduta diário. Portanto, eu não o reescrevo todos os dias, eu escrevo uma vez, mas sempre que começo um novo diário, eu gosto de ir e perceber se realmente há alguma coisa que eu possa mudar ou que faça sentido mudar. O meu é um pouco grande, portanto eu não vou ler todo, porque senão isto fica um pouco maçante, mas eu vou-te ler um pouco ou partes para tu perceberes como é que tu podes também escrever o teu código de conduta diária. Por exemplo, o meu começa assim: ao longo das próximas 24 horas, prometo ter apreço por este dia como se ele fosse tudo o que me restasse e aproveitar cada minuto ao máximo e com sabedoria. Depois tenho muitas coisas, e depois tenho, por exemplo, também prometo ler e alimentar a alma, abençoar o meu dinheiro, domar a minha mente e ser senhor do meu tempo, correndo sempre os riscos necessários. Tenho também, por exemplo, prometo estar em contacto com a natureza, perdoar e ter compaixão, prometo parar de criticar e valorizar-me a mim e a quem, como eu, luta na arena. E acabo o meu código de conduta diária com sou grato por mais um dia e mais uma oportunidade para escrever a história da minha vida. Criem o vosso próprio código de conduta diária, escolham os vossos valores, aquilo que vocês querem relembrar realmente todos os dias. Não há respostas certas, respostas erradas, é aquilo que fizer sentido para vocês. Com todas estas informações, lembra-te da regra dos 21 dias. Ou seja, o teu corpo precisa de 21 dias para se habituar a um novo hábito. Vais ver como depois do primeiro mês vai ser algo fundamental para ti escrever no diário. E acredita até que em menos tempo que isso tu vais perceber a diferença que tem na tua vida e na qualidade da tua vida. E acima de tudo, aprecia a viagem. Não só no teu processo de escrita e de reflexão, mas também nos teus objetivos de vida. O importante é tu viveres todo o teu percurso, cada passo do teu processo e viveres o presente ao máximo até conseguires alcançar o teu objetivo. Até começares a alcançar os teus objetivos e poderes seguir para os teus objetivos seguintes. Não tenhas medo de errar. Olha para ti, para a tua vida, aprende, anota todas as tuas falhas também no teu diário, para que possas tornar essas falhas a tua aprendizagem, para que possas tornar essas falhas os teus futuros pontos fortes na vida. Lembra-te sempre que todo mestre já foi um aluno na vida. E a verdade é que nós vamos ser eternos alunos neste mundo, neste processo complicado que é a vida. Portanto, boas reflexões. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.